líder da direita brasileira, que vive como refém do Bolsonaro, mas se finge de direita bem comportada, uma direita elegante, uma direita amena, preocupada apenas com os interesses do Brasil. Aí vem, com boné ou sem boné do Trump, não importa, veio visitar o Bolsonaro, até aí tudo bem, ele pode visitar o Bolsonaro desde que é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e foi autorizado. Depois vai para a casa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, onde estão presentes outros governadores, todos de direita, tudo bem, a direita tem direito de se reunir, e aí fica ditando supostas sabedorias. Não, vejam, nós precisamos, deixa eu ver, está até aqui. Nós acho, aqui, palavras do senhor Tarcísio de Freitas. Segundo ele, há imprudência nas relações internacionais. Mas ele não diz de quem é a imprudência. Você pode ler, ele está acusando o Lula de alguma coisa. Ele pode até estar se referindo ao Trump. Duvido muito, mas pode. Mas ele não diz de quem é. Há imprudência nas relações internacionais, o que fez com que o país tomasse um caminho muito ruim, que acabou agredindo um parceiro histórico. Opa, agora está claro. Quer dizer, que o país só pode ser o Brasil. Não, mas quem sabe ele está dizendo que o país pode ser o outro país que ele não cita o nome, agredido um parceiro histórico. O Brasil é parceiro histórico dos Estados Unidos e vice-versa. Veja a dificuldade de dizer, de falar, de ter coragem de dizer as coisas que pensa. Se ele acha que o governo brasileiro está errando, se o governo brasileiro foi quem provocou essa interferência do Trump nos assuntos brasileiros, o senhor Tarcísio de Freitas deveria dizer com todas as letras. Se ele acha que é o contrário, que é o governo americano se metendo aqui sem que pudesse nem que se, e sem que devesse se meter, ferindo a soberania brasileira, que está fazendo isso, que é responsável por esse abalo nas relações históricas dos dois países, ele tinha que dizer: é o governo americano, ou é o governo brasileiro, ou são os dois. Não, mas fica ali em cima do ouro, cada um entenda como quiser. Aí continua o seu Tarcísio de Freitas. É... Acho que todo o setor produtivo, aí ele já está se referindo ao setor produtivo brasileiro, está inquieto e precisa ver essas medidas sendo divulgadas. São as medidas de defesa desse setor produtivo que o governo está prometendo entregar e que vai anunciar segunda-feira, se eu não me engano. Mas aí ele já sai cobrando. Ele sabe que o governo brasileiro vai anunciar isso. Mais do que isso, o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está comandando essa tentativa de negociação com os Estados Unidos, que não quer nenhum entendimento com o Brasil, nem com o governo brasileiro. O seu Geraldo Alckmin já tinha chamado todos esses governadores de direita, aliás, de todas as tendências, direita, esquerda, centro, tudo, para conversar, para todos juntos pensarem quais serão os melhores meios de defenderem o setor produtivo brasileiro e os brasileiros em geral desse tarifaço. Qual foi a resposta desses governadores de direita que se dizem elegantes e sinceros, e não são sinceros, mas pessoas ponderadas, não são extremistas? Qual foi a resposta dele? Não vieram para a reunião que o Alckmin tinha convocado. Faltaram todos esses governadores aí de direita, seu Tarcísio, seu Ronaldo Caiado, seu Ratinho Júnior do Paraná, seu Cláudio Castro do Rio de Janeiro, seu Eduardo Leite lá do Rio Grande do Sul, convidados, não aceitaram vir discutir com o governo federal as medidas necessárias para nos proteger
desse tarifaço. Aí agora fica apontando o dedo, olha, está demorando, essas medidas estão demorando, olha, tem mais jeito, olha, nada de provocar muito o Trump. Isso é uma. Tenha dó, isso é uma farsa. Dirão eles, não, isso é a política. A má política. Só se for a má política. A boa política, por exemplo, é o que fez o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Presidente do PSD, que é um dos partidos de centro que mais cresce nesse país. O senhor Gilberto Kassab, convidado pelo presidente Lula para almoçar com o presidente Lula e trocar ideias, veio a Brasília, almoçou com o presidente Lula e trocaram ideias. E o Gilberto Kassab é apenas o secretário mais poderoso do governo do senhor Tarcísio de Freitas. Mas política se faz na base da conversa, da tentativa de estabelecer consensos, da tentativa de estabelecer entendimento, sempre levando em conta, acima de tudo, os interesses do país. Isso é fazer política bem. O senhor Gilberto Kassab teve, almoçou e renovou para o presidente. O Lula perguntou para ele, porque esse partido do Kassab, ele tem 3 ministros no governo Lula. Isso não impede do Kassab ser o principal secretário do governo de Tarcísio. O Lula deve ter conversado sobre a participação, como é que é, eu vou poder contar com vocês para presidente, numa eleição presidencial. O Kassab está inventando essa candidatura do Ratinho Júnior, do Paraná, que as pesquisas mostram que não tem essa robustez toda para enfrentar eventualmente Lula na eleição do próximo ano. Mas ele também tem direito. O PSD, qualquer partido tem direito de lançar um candidato a presidente da República. E o Kassab veio, conversou, tem 3 ministros dentro do governo. O Lula perguntou como é que está o Tarcísio, vai ser candidato mesmo? E o Kassab repetiu uma coisa que ele está rouco de responder. Rouco de responder. Ele diz quase todo dia quando algum jornalista pergunta: vem cá, o Tarcísio vai mesmo ser candidato a presidente da República? Ele disse: a meu ver, o Tarcísio vai ser candidato à reeleição para o governo de São Paulo. Até agora é o que ele me tem dito. E olha, e o Kassab não é qualquer um, é o principal secretário. A não ser que o Tarcísio também esteja mentindo para o Kassab. O Kassab não é uma criança, ele sabe distinguir um pouco entre quem mente e quem fala a verdade. E ele voltou a dizer hoje, nesse almoço para o Lula, não. Ao que tudo indica, só se ele mudar de opinião daqui para lá, que ele poderia mudar, ele vai ser candidato à reeleição. Tem várias obras ainda por concluir, não tem por que ter essa pressa toda. Aliás, essa é a opinião do Kassab. Não tem por que ter essa pressa toda. O Tarcísio de Freitas é um inexperiente. Eu disse, como? O governador de São Paulo é um inexperiente? No caso dele, é. Porque ele nunca tinha participado de uma eleição na vida dele. Ele não tinha feito política, não sei essa política que um tecnocrata faz dentro do governo, ocupando um cargo, diretor disso, ministro daquilo outro, também faz política. Mas política em termos de participação direta em eleições, concorrer, disputar eleições, isso nunca tinha passado pela cabeça direito do senhor Tarcísio. Ou se passou, ele nunca tentou. Aí ele vira governador de São Paulo na primeira eleição que ele participa. Por quê? Porque era um nome super conhecido, porque era uma pessoa que os paulistas reconheciam. Como? Ele não tinha nem domicílio eleitoral em São Paulo, teve que sair correndo em cima da hora para providenciar um endereço para dizer: não, eu também tenho esse endereço em São Paulo, porque a lei exige domicílio eleitoral no lugar onde você vai disputar eleições. Ele deve isso ao senhor Jair Messias Bolsonaro, de quem foi ministro. E pela insistência do Bolsonaro, não, você vai lá que eu te elejo governador de São Paulo. E o Tarcísio não queria, não, você vai lá. Tanto o Bolsonaro encheu o saco do Tarcísio que ele foi e se surpreendeu, se elegeu.
Então o Tarcísio precisa ganhar mais quilometragem fazendo política. Você está falando disso. E as pessoas que são experientes entendem disso, sabem disso, e estão dizendo isso para ele: olha, Tarcísio, não te mete agora, não. Você tem idade, tem tempo suficiente. Não vai para uma coisa dessa e ir dependendo de Bolsonaro e ir mendigando os votos de Bolsonaro. Claro que você tem de contar com os votos de Bolsonaro, mas você não pode virar um refém do Bolsonaro, porque senão ele vai te cobrar muito caro pelo apoio dele.